Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo Litt, que vou dirigir o estudo bíblico desta semana. E eu acolho, recebo com alegria a todos que se conectam conosco semanalmente em nossos estudos bíblicos. Deus abençoe mais este momento. Eu começo dizendo o seguinte, que substituir alguém importante não é tarefa fácil. Imaginem substituir um importante professor, ou um administrador, ou um atleta, não é fácil. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano passado, 2023, um dos clubes aqui contratou o atacante uruguaio Soares. O Grêmio de Porto Alegre contratou o Soares. E é um jogador mundialmente conhecido, né? Um dos maiores goleadores do futebol mundial. E ele teve um ano muito bem sucedido aqui no Grêmio, só que ele ficou um ano só. E a grande pergunta, a grande questão no final do ano passado era quem vai substituir Soares. É uma questão relevante. Bom, isso se mostra nos diferentes setores da vida e também, abrindo a palavra de Deus, abrindo a Escritura, nós vamos encontrar personagens muito importantes que fizeram a diferença e que foram porta-vozes do Senhor Deus em muitas e diferentes situações. E o primeiro grande profeta, por assim dizer, foi o profeta Elias. E Elias, poderíamos dizer que foi um ícone, foi uma referência. Ele foi a voz de Deus durante muito tempo, em muitas situações. Mas Elias foi elevado aos céus. Os últimos 3 estudos da Comunidade Cristo, dirigidos pelo pastor Ismar, exatamente focaram o profeta Elias em muitas e diferentes situações. E o último evento na vida de Elias é que ele foi elevado pelo Senhor aos céus. Né? Está lá no livro de 2 Reis, bem no início, lá no capítulo 2. Elias é elevado aos céus. E aí vem a questão, quem iria substituir? Quem poderia substituir à altura o profeta Elias? Bom, aí nós chegamos ao profeta Eliseu, o seu sucessor. E então este é o nosso personagem de hoje. Nós queremos considerar lances da vida do profeta Eliseu, mas não destacar tanto o profeta. Eu quero enfatizar mais aquilo que aconteceu no entorno daquilo que o profeta anunciou. Porque Eliseu, ele de certa forma não aparece muito. Ele traz a palavra de Deus certa no momento certo. Mas muita coisa aconteceu no entorno. E isso nos aponta a ação de Deus através do profeta que beneficiou as pessoas em muitas e diferentes situações. Quem era Eliseu? Quem era o profeta Eliseu? Quando ele viveu? Como é que ele foi chamado? O que ele fez? Então vamos destacar um pouco isto. Elias e Eliseu, eles viveram nesse período entre o ano 900 e o ano 800. Então eles são as primeiras grandes referências dos profetas de Deus. E logo na sequência, depois, vem aqueles profetas cuja atuação nós temos nos livros bíblicos também, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros. Quem era Eliseu? Eliseu era um fazendeiro que um dia foi visitado pelo profeta Elias e que assim foi chamado por Elias para ser um dos seus seguidores, para andar com ele. Havia vários que eram conhecidos como discípulos dos profetas. E o livro de Reis, tanto o primeiro como o segundo livro, fazem várias referências aos discípulos dos profetas. Então vamos
conhecer o profeta Eliseu, ou vamos relembrar, você que o conhece e conhece a Escritura, relembre comigo esses detalhes importantes. Vamos abrir primeiramente a Bíblia em 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 19. Perdão, 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 19, o chamado do profeta Eliseu. Lá está escrito assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando a terra com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Então, nós vemos Eliseu dentro de uma família de fazendeiros, eu diria ricos, porque estão lavrando com 12 juntas de bois. Quem é que possuía 12 juntas de bois? Não era uma coisa tão comum, tá? Então isso mostra que ele era um homem, digamos, rico, relativamente rico. Então o que aconteceu? Continuando a leitura, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre Eliseu. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você, respondeu Elias. E aí aconteceu algo extraordinário. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então, o Eliseu, que era um agricultor, é chamado quando Elias joga sua capa sobre ele, e ele imediatamente entende o que está acontecendo. Ele oferece sacrifícios a Deus, se alegra com os demais trabalhadores e então deixa tudo, se despede da família e vai seguir Elias. E aí nos 10 anos que se seguem, nada sabemos sobre Eliseu. A Escritura silencia. Apenas Eliseu volta à cena no momento da morte de Elias, ou no momento em que ele é levado aos céus. E aí nós vamos ver que a vida de Elias e de Eliseu, elas têm muitas semelhanças. Há de fato assim muitos detalhes importantes na trajetória destes dois profetas. Quando um se despede, o outro entra em cena. E é claro, por exemplo, que através de Elias, Deus combateu muito a idolatria dentro do povo de Israel. Então, nós observamos isso nos estudos anteriores. A adoração ao Deus Baal era muito frequente em Israel, introduzida por Jezebel, a mulher do rei Acabe, que não era do povo de Israel. E ela trouxe para dentro de Israel a idolatria. E então Elias foi muito usado por Deus para combater a idolatria. Já o Eliseu, ele tem uma tarefa diferente, ele atua mais junto aos reis do povo de Israel e também em relação aos reis de outros povos. Ele é um mensageiro de Deus para advertir reis, para advertir autoridades e também para anunciar o que estava para acontecer, o que iria acontecer. Então, eu quero destacar alguns destes fatos, mas como já disse antes, não enfatizando tanto o que Eliseu disse ou fez, mas aquilo que aconteceu no entorno, e que é muito importante e muito relevante para a nossa vida como cristãos, e que também nos adverte e nos ensina. Muito bem, isso vocês podem acompanhar no 2º livro de Reis. A vida de Eliseu e a atuação profética de Eliseu, ela está relatada nos capítulos 2 até 13
do livro de 2 Reis. Muito bem? Então, o primeiro fato relevante está lá no capítulo 2, quando Elias é elevado aos céus. Eu antes falei na morte de Elias. Então, não é propriamente uma morte como nós a entendemos. Ele é levado para os céus, naquela carruagem de fogo. E isso acontece num momento em que Elias e Eliseu andam juntos. E eles vão de um lugar para o outro. E eles atravessam as águas do Rio Jordão. E Elias sempre diz para Eliseu, fica aqui, eu vou adiante sozinho. E Eliseu diz, não, eu não vou te deixar. Porque também Eliseu sabia o que estava para acontecer. E quando eles chegavam num lugar, os discípulos dos profetas chegavam ao seu encontro e diziam a Eliseu, você sabe que hoje o seu Senhor vai ser elevado sobre você? E Eliseu diz, sim, eu sei disso. Bom, quando eles chegaram nas margens do Rio Jordão, Elias pegou sua capa, bateu nas águas e elas se abriram e ambos passaram pelas águas do Jordão. E aí, em seguida, acontece esse extraordinário momento em que Elias é elevado aos céus. Mas antes disso, Elias diz para Eliseu, pede-me o que você quer. E Eliseu diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E então Elias lhe responde, olha, se você me vir sendo elevado, isso vai se concretizar. E então, como que num relance, esta carruagem tira Elias da presença de Eliseu e a sua capa cai. Este é o último lance, nesse momento, envolvendo o profeta Elias. O que faz Eliseu? Ele recolhe a capa e novamente com a capa bate nas águas do Jordão e ele volta, cruza as águas, cruza o Rio Jordão em terra seca. Bom, ali então começa agora a atuação de Eliseu. E eu quero destacar alguns momentos, não é possível enfatizar tudo, mas destaco alguns momentos na vida deste profeta e na sua atuação. Uma das primeiras coisas importantes que Eliseu faz quando ele volta para a cidade, ele volta para Jericó. E aí as pessoas daquela cidade chegam até o profeta Eliseu e lhe dizem, olha, aqui você sabe que a cidade é muito bem situada, o problema é que a água aqui não é boa. E então uma das primeiras coisas que Eliseu faz, ele purifica as águas lá de Jericó. Ele disse assim, tragam-me um prato novo e ponham sal nele. Está lá em 2 Reis, no final do capítulo 2. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água e ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. Então um fato assim marcante, primeiro quando Eliseu retorna para Jericó e faz este primeiro sinal em nome de Deus, assim diz o Senhor. Não é Eliseu vamos dizer, um milagreiro, nem Elias foi um milagreiro, ambos são profetas do Senhor. E a atuação deles sempre tem esta marca, assim diz o Senhor. Pois bem, a jornada continua. E aí acontecem dois eventos que são muito semelhantes a eventos que envolveram o profeta Elias. Lembram Elias no meio da fome que se abateu, porque Elias anunciou que haveria 3 anos de seca, sem chuva, e até para ele ser sustentado, primeiro ele foi lá naquele riacho, onde os corvos o sustentaram, e depois Deus pediu que ele fosse até Sarepta, onde uma viúva passou a sustentá-lo. Só que aquela viúva também não tinha mais nada, a não ser um pouco de azeite. E aí aconteceu aquele milagre, que o azeite não se acabava e aquela viúva sustentou o profeta Elias. Agora há um fato semelhante envolvendo Eliseu.
Tá? Eliseu, ele diz o texto lá no capítulo 4, certa viúva de um dos discípulos dos profetas chegou para o profeta Eliseu e disse: olha, você sabe, né, meu marido faleceu e agora há um credor que vem cobrar uma dívida e eu não tenho como pagar. E ele disse que eu vou ter que entregar os meus 2 filhos como escravos para ele, para pagar a dívida. E aí então a atuação do profeta Eliseu. E ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: olha, eu não tenho nada a não ser um jarro de azeite. E aí ele diz para ela: reúne vasilhas, né? Peça aos vizinhos vasilhames. E aí acontece a multiplicação do azeite. Ela vai enchendo as vasilhas com azeite. E aí, quando já não tem mais vasilhas para serem preenchidas, ela chega ao profeta e lhe diz isto. E então ele orienta: vende, né? Vende o azeite e paga a dívida. E com o que sobra você vai sustentar o seu filho. Muito semelhante esse milagre realizado através de Eliseu com o que aconteceu com Elias. Uma outra situação também muito semelhante. Isso também está no capítulo 4 de 2 Reis, Eliseu e a Sunamita. Eu até vou ler no início, diz assim: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava lá, ele entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E aí o que eles fazem? Eles fazem um quarto, um cômodo, onde ele também pudesse descansar, né? Onde havia uma cama, onde ele pudesse descansar. Mas esta mulher, ela não tinha filhos. E então também Eliseu anuncia que ela vai ter um filho. E efetivamente, depois de 1 ano, ela tem um filho, ela engravidou e nasceu-lhe um filho. Só que esse filho mais tarde adoeceu e veio a falecer. E aí a mulher vai em busca do profeta Eliseu. E Eliseu manda o seu mensageiro na frente e lhe dá ordens para o bem do menino, para ressuscitar o menino, e nada acontece. Então também Eliseu, a exemplo do que Elias fez com o filho da viúva de Sarepta, ele também se deita sobre o menino e ele volta à vida. Então também outro sinal realizado por Deus através de Eliseu, muito semelhante ao que Deus realizou através de Elias. Talvez uma demonstração também, né, daquilo que Eliseu pediu, né, a porção dobrada do teu espírito. Muito bem, se nós formos adiante, né, se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ao capítulo 5, e lá também nós temos um fato extraordinário. Aliás, antes disso, ainda no capítulo 4, o que chama atenção é aquilo que aquela mulher lá de Sunem disse em relação ao profeta Eliseu. Ela disse ao seu marido: olha, eu vejo que este homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Que referência bonita, né? De ele ser reconhecido pelos demais, né, como um santo homem de Deus que é usado por Deus. O que é um santo homem ou uma santa mulher de Deus? São aqueles que são usados por Deus em grandes obras ou em pequenos gestos. Você e eu podemos ser homens ou mulheres de Deus fazendo a vontade de Deus, ajudando as pessoas, anunciando e proclamando o Evangelho, para assim sermos reconhecidos como pessoas de Deus, que trazem a mensagem de Deus e fazem o bem. Bom, mas o outro momento é o do capítulo 5,
que envolve o comandante do exército do rei da Síria. Vamos relatar em rápidas palavras. Naamã era o nome dele, ele era um herói de guerra na Síria, e a Síria fica muito perto de Israel, né? Também na geografia lá do Antigo Testamento, a capital da Síria, Damasco, era próxima do estado de Israel. Pois bem, este Naamã, um herói de guerra, tinha um problema muito sério, ele era leproso. E na casa dele trabalhava uma menina das filhas de Israel, que num determinado momento foi levada como escrava para servir Naamã. E ela, em sua fé e esperança, ela disse para Naamã o seguinte: quem dera o meu Senhor, está no capítulo 5, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí Naamã ficou empolgado. O rei da Síria então enviou uma grande comitiva levando presentes até Israel e uma carta do rei para que Naamã fosse curado da lepra. E assim eles chegaram à presença do rei de Israel. E o rei de Israel disse: que é isso? Eu não sou Deus, né, para curar alguém da lepra. E aí mandou o povo de volta. Só que quando quando Eliseu ficou sabendo disso, ele disse: peçam que ele venha até mim. E aí Naamã e sua comitiva chegaram até onde estava o profeta Eliseu. E o profeta disse simplesmente: Naamã, vai mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E aí o Naamã ficou indignado. E ele disse assim para o pessoal que estava com ele: em Damasco tem rios muito melhores. Agora eu vou me banhar aqui? O que é isso? Eu não vou fazer isso. E ele quer voltar. Mas os seus oficiais dizem: olha, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, você a faria, não é verdade? Então, por que você não vai? E ele foi e banhou-se 7 vezes, mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. E ele voltou ao profeta Eliseu e ele disse o seguinte: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Observem que confissão extraordinária, eu reconheço isso. Em nenhum outro lugar existe Deus como o Deus de Israel. Observem o alcance do testemunho daquela menina. Vejam a importância do testemunho desta menina, que diz: olha, lá na minha terra tem profeta de Deus. E quando Naamã é curado, ele confessa, e ele passa a viver isso. E ele certamente influencia muitas outras pessoas. Observem a importância do testemunho cristão. Neste tempo em que nós estamos vivendo o tempo da Quaresma e da Páscoa, como é importante nós darmos o testemunho da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é o tempo apropriado para dizer: eu creio, porque eu creio num Deus que mandou um Salvador para mim, seu Filho Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele assumiu os meus pecados e as minhas culpas. E ele foi morto em meu lugar. Mas no 3º dia ele ressuscitou. E a ressurreição dele é a garantia de que eu também vou ressuscitar um dia para viver no novo céu e na nova terra. Porque Jesus garantiu, conforme as palavras do Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A importância do testemunho. Lembremos sempre daquela menina israelita na casa de Naamã, lá na Síria, apontando para o profeta da sua terra que fala em nome de Deus. Anunciemos com alegria também neste tempo da Páscoa a vida, a morte e a vitória
de Jesus em nosso lugar. O Amã queria presentear o profeta Eliseu com ouro, vestes, prata e assim por diante. E Eliseu disse não, eu não faço mediante pagamentos, eu não anuncio a mensagem de Deus para receber pagamentos. E Naamã volta para a sua terra. Só que o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele pensou, eu vou me aproveitar dessa situação e pegar alguma coisa para mim. Aí ele correu atrás e disse, olha, Naamã, o profeta pensou bem e disse, olha, vieram 2 discípulos lá do norte, então eu peço que você entregue para eles tanto de ouro e 2 vestes. E imediatamente Naamã lhe entrega isso, ouro, até mais e mais vestes. E ele vai para a sua casa e esconde isso, guarda isso. Quando ele chega na presença de Eliseu, Eliseu lhe pergunta, onde é que você estava? O que você estava fazendo? E ele diz, não, eu não estava em lugar nenhum. E aí o profeta Eliseu lhe diz, olha, eu sei o que você fez. E a lepra de Naamã vai pegar em você. Você vai herdar a lepra de Naamã, você e a sua família. O que isso nos mostra, irmãos e irmãos? Nos mostra que a ganância nos traz muito prejuízo. Não precisa ser uma lepra física, mas a ganância, quando o ser humano é dominado pela ganância, isso não lhe faz bem, isso lhe traz ruína. A ganância traz ruína, traz destruição, traz tristeza, traz desentendimentos e assim por diante. Então, fica ali também, no entorno da atuação do profeta Eliseu, uma mensagem significativa para nós. Bom, eu quero destacar rapidamente mais 2 detalhes. Que em seguida, na sequência, depois, em outro momento, os sírios atacaram novamente Samaria. E a cidade ficou cercada. E a fome tomou conta. As pessoas não tinham mais o que comer, porque o exército dos sírios se acampou ao redor. E mais uma vez Eliseu profetizou que vai haver libertação. E Deus promoveu libertação em Samaria. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando a fome chegou a situações extremas em Samaria, havia lá um grupo de leprosos que disse, olha, nós vamos morrer do mesmo jeito, vamos morrer do mesmo jeito, vamos até o acampamento dos sírios. Isso está lá no capítulo 7, final do 6 e no 7. Vamos morrer do mesmo jeito, mas vamos ver se lá tem comida. Quando eles chegam, eles encontram um acampamento vazio, totalmente vazio. Não há nenhum soldado, mas lá estão os mantimentos, lá estão roupas, lá estão armas, lá estão animais do exército dos sírios. E eles entram em barracas e começam a se alimentar. Depois vão em outra barraca e a situação é igual. Então, eles dizem assim, o que nós estamos fazendo não é justo. Uma situação de boas notícias, nós temos que anunciar isso. Não é justo nós ficarmos isso para nós. E eles entram em Samaria e anunciam a boa notícia de que havia mantimento. E eles começam a vender os mantimentos do exército dos sírios. O que havia acontecido? Eles ouviram o barulho como se fosse de um grande exército. E então eles diziam uns para os outros, olha, Israel se associou com os egípcios e com os outros povos, vamos fugir. E eles deixaram tudo e fugiram. Mas chama atenção novamente a atuação daqueles leprosos, os primeiros a encontrar, a receber a boa notícia, e por isso eles dizem, não é justo, num momento de boas notícias, nós ficarmos calados.
É hora de anunciar. Não é justo nós deixarmos de anunciar a boa notícia do amor de Deus revelada em Jesus. Neste tempo da Páscoa, façamos isto em nossas igrejas, em nossas congregações e no nosso testemunho pessoal. Para concluir, algo sobre a morte de Eliseu. Ele ficou doente, né? Está relatado lá no capítulo 13 de 2 Reis. Até o rei de Israel foi visitá-lo, chorou diante do profeta Eliseu, e ele morreu e foi sepultado. Mas os sírios, que eram a pedra no sapato do povo de Israel naquele tempo, eles faziam incursões de bandos, né, para assaltar de surpresa israelitas, para matar, roubar e assim por diante. E onde Eliseu foi sepultado, os israelitas estavam sepultando um homem. E, de repente, aqueles grupos de sírios, mais uma vez, atacaram Israel. E aqueles homens que estavam sepultando o falecido, fugiram, mas o que fizeram? Jogaram aquele homem na sepultura de Eliseu. E quando o corpo daquele homem falecido tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e voltou à vida. Isso é relatado lá em 2 Reis, capítulo 13. Bem, os profetas de Deus são profetas de Deus. Eles não são profetas por conta própria. Os profetas bíblicos, eles são a voz de Deus em diferentes tempos e em diferentes ocasiões. E também através de Eliseu, Deus falou e conduziu a história do seu povo e trouxe lições importantes para nós. Lembremos da atitude gananciosa de Geazi, o servo do profeta Eliseu. Lembremos da atitude maravilhosa daquela menina dos israelitas que na casa de Naamã, o sírio, disse: tem profeta na minha terra, ele pode te ajudar. Tá? O meu Deus tem profetas naquela terra. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, ao refletir sobre Eliseu e a atuação do profeta Eliseu no seu tempo, abracemos em nossos corações estas mensagens ricas que aconteceram e que nos foram transmitidas em tudo aquilo que envolveu a atuação do profeta. Que você tenha um abençoado tempo de Quaresma e um abençoado tempo de Páscoa. Um abraço a todos, até o nosso próximo estudo na próxima sexta-feira.